A Mercedes venceu sua terceira corrida seguida em 2026 e abriu a temporada com uma sequência que, olhando só para os resultados, parece controle total. Mas por trás das vitórias, existe um desconforto real dentro de Brackley. E quem expôs isso de forma mais direta não foi um rival, foi Jos Verstappen. Ele colocou o dedo exatamente no ponto mais sensível da Mercedes neste momento. Não é o carro, não são os pilotos, não é a execução de fim de semana, é algo mais profundo. Toda a vantagem da Mercedes depende diretamente das regras atuais. E essas regras estão sendo colocadas em discussão. Se elas mudarem, o que a Mercedes construiu pode perder valor rapidamente. Jos Verstappen falou sobre isso de forma aberta ao comentar a reunião da FIA marcada para o dia 9 de abril. Ele deixou claro que não se trata só de segurança, mas também de um jogo político que está começando a ganhar força dentro do paddock. Segundo ele, mudanças em regulamento nunca são simples e a tendência natural da Mercedes será defender o cenário atual pelo maior tempo possível. Isso revela muito. A Mercedes não está apenas vencendo porque fez um bom trabalho técnico. Ela está vencendo porque entendeu melhor do que ninguém como extrair performance desse conjunto específico de regras. Investiu tempo, dinheiro e conhecimento nesse formato. E agora está colhendo esse resultado. O problema é que essa vantagem não é permanente. Ela está ligada diretamente ao regulamento atual. Se a FIA decidir mexer nesse regulamento, principalmente na forma como a unidade de potência funciona, toda essa vantagem pode diminuir de forma rápida. E esse é o ponto que transforma uma situação forte em algo frágil. Quando a sua competitividade depende de um conjunto de regras que pode mudar, você deixa de ter controle total sobre o próprio desempenho, passa a depender de decisões externas. E esse é o cenário em que a Mercedes se encontra agora, mesmo liderando o campeonato. O Grande Prêmio do Japão ajudou a reforçar essa leitura. Jacques Villeneuve acompanhou a corrida e fez uma análise direta. Mesmo com a vitória do Antonelli, ele não viu um domínio absoluto. Nos dois primeiros fins de semana, a Mercedes parecia confortável. Em Suzuka, essa sensação já não apareceu da mesma forma. E Suzuka é uma pista que costuma mostrar a verdade do carro. Não permite esconder limitação com estratégia ou circunstância. É um circuito que exige consistência em todos os setores. E, nesse tipo de pista, a diferença entre as equipes tende a aparecer com mais clareza. A McLaren foi o principal sinal disso. Piastri liderou o começo da corrida por ritmo puro. Não foi estratégia, não foi sorte, não foi um erro de outro piloto. Foi desempenho real. A Mercedes só assumiu a liderança depois da entrada do safety car causada pelo acidente do Behrman. Sem isso, a corrida poderia ter tido um desfecho diferente. Esse detalhe não muda o resultado oficial, mas muda a leitura do que aconteceu na pista. Mostra que a distância entre a Mercedes e os rivais não é tão confortável quanto parecia nas duas primeiras etapas. Villeneuve foi direto ao ponto ao dizer que um fim de semana em que a Mercedes não faz primeiro e segundo já não pode ser tratado como normal dentro desse cenário. Isso porque o padrão esperado para a equipe, olhando o início da temporada, era exatamente esse. Suzuka quebrou essa expectativa. E quando uma equipe que vinha dominante começa a ter o próprio nível questionado, mesmo vencendo, é sinal de que o equilíbrio pode estar mudando. Não é queda imediata, mas é o começo de um ajuste de forças dentro do grid. E esse ajuste pode ganhar velocidade dependendo do que sair da reunião da FIA. O acidente do Behrman, com impacto de 50G, colocou pressão direta sobre a discussão das regras. A pauta principal é segurança, mas as soluções passam por mudanças técnicas que afetam diretamente o desempenho dos carros. Entre as possibilidades estão ajustes na potência do motor térmico, mudanças na forma de uso da energia elétrica e limitações em estratégias como o superclipping. Nenhuma dessas alterações é pequena. Todas mexem na forma como os carros geram e utilizam desempenho. E aí está o ponto mais delicado para a Mercedes. A equipe construiu sua vantagem exatamente nesse campo. Entendeu melhor o equilíbrio entre motor e energia elétrica, desenvolveu algoritmos eficientes de distribuição de energia e conseguiu minimizar problemas que outros times ainda enfrentam. Se a FIA mudar essa base, esse conhecimento perde parte do valor. Não desaparece totalmente, mas deixa de ser um diferencial tão grande. O jogo fica mais equilibrado. E equipes que hoje estão atrás passam a ter uma chance maior de recuperar terreno. Existe ainda um detalhe que torna essa situação mais desconfortável. A Mercedes não pode simplesmente defender o regulamento de forma aberta sem sofrer desgaste. Se ela se posicionar contra mudanças, pode parecer que está priorizando o resultado acima de segurança. Por outro lado, se aceitar alterações,
abre mão de uma vantagem construída ao longo de anos de desenvolvimento. É uma posição difícil. Não existe uma escolha que resolva tudo. Qualquer caminho tem custo. E é isso que Jos Verstappen chamou de jogo político. Essa situação também traz uma ironia. Em 2023, quando as regras ainda estavam sendo definidas, Toto Wolff minimizou a possibilidade de problemas ligados ao uso de energia nas retas. Disse que o esporte teria capacidade de evitar esse tipo de cenário. Hoje, esse cenário está presente. Carros desacelerando em reta, mudanças de marcha inesperadas e perda de velocidade por causa da bateria já fazem parte da realidade. A Mercedes conseguiu lidar melhor com isso até aqui, mas isso não significa que o conceito esteja funcionando da forma ideal. Pilotos e equipes já tinham levantado esse alerta antes mesmo da estreia dessas regras. Agora, com os dados de pista, o debate ganha mais força. E a FIA passa a ter que decidir até que ponto vai ajustar o regulamento sem comprometer o investimento feito pelas equipes. Essa decisão não é simples, porque envolve bilhões em desenvolvimento, contratos com fabricantes e planejamento de longo prazo. Mas também envolve segurança e qualidade de corrida. E esses fatores acabam pesando mais quando situações como a de Suzuka acontecem. Enquanto isso, a McLaren continua evoluindo. Villeneuve destacou que a equipe já mostrou no passado que sabe reagir rápido dentro de um regulamento novo. Se ela conseguiu reduzir a diferença para a Mercedes em poucas corridas, pode continuar nessa trajetória ao longo da temporada. E se isso acontecer ao mesmo tempo em que o regulamento sofre ajustes, o cenário muda de forma ainda mais rápida. A vantagem da Mercedes deixa de ser confortável e passa a ser pressionada por dois lados ao mesmo tempo. No fim, a leitura que fica é direta. A Mercedes construiu um carro forte dentro de um conjunto de regras específico. Enquanto essas regras se mantiverem estáveis, a equipe segue em posição de controle. Mas esse controle não é absoluto. Depende de decisões que ainda vão ser tomadas. Depende da reação dos rivais. Depende da evolução do campeonato. Suzuka mostrou que a diferença já não é tão grande quanto parecia. E a reunião da FIA pode acelerar esse processo. A Mercedes venceu no Japão, mas não passou a sensação de domínio completo. E isso, dentro de um início de temporada que parecia previsível, já é um sinal importante. A vantagem existe, mas não está garantida. A pressão começou a aparecer. E agora o campeonato entra numa fase em que resultado em pista e decisão fora dela começam a pesar no mesmo nível. O que sair das próximas semanas pode definir não só quem lidera agora, mas quem chega mais forte na segunda metade da temporada. Agora eu quero saber a sua opinião. Se a FIA realmente mexer nas regras, você acha que a Mercedes perde essa vantagem ou ainda assim continua na frente? Deixa aqui nos comentários porque esse ponto pode decidir o rumo da temporada. E se você quer acompanhar esse tipo de análise mais direta, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!